ao nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui reunidos para louvar o Teu nome, para Te adorar e aprender a Tua palavra. Se conosco, meu Senhor, nesses poucos momentos que estaremos meditando o Senhor Jesus. Nos abençoe e dê o crescimento para as nossas almas que tanto precisamos. Assim nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos hoje e para sempre. Amém. Meus queridos, depois dessa introdução, rememorando os nossos cultos de oração, ensino da palavra do Senhor, e depois desta oração, nós vamos estar ouvindo hoje a palavra do Senhor pelo nosso companheiro, amigo, professor e o pastor Rondinelli Gouveia. Tenha a sua Bíblia ao seu lado e acompanhe este ensino que com certeza irá enriquecer a sua alma nesta noite. Pastor Rondinelli. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui com a incumbência de trazer uma mensagem bíblica, um ensino da palavra. Nosso pastor presidente, pastor Hilário Montes Fernandes, me deu essa incumbência. Já quero agradecê-lo. E eu quero usar um texto bíblico, irmãos, que o nosso pastor, já há alguns anos, ele usa como tema. Todo ano ele escolhe um tema, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. E esse ano o pastor escolheu um tema que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, no verso 14. Eu quero fazer um estudo desse texto e dos textos adjacentes. Peço que os irmãos prestem atenção. Diz assim, versículo 14. O texto que foi escolhido para essa mensagem, para esse ensino, ele está no capítulo 5, que já é um momento em que o apóstolo Paulo ele começa a elaborar com mais exatidão um modo de vida que a igreja de Éfeso deveria adotar naquele momento. Eu quero trazer para os irmãos os textos anteriores também, para a gente poder ter um estudo determinando assim o que o apóstolo Paulo queria dizer e o que nos traz, que dá para ser aplicado no tempo presente. O apóstolo escreve a partir do verso 1, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Irmãos, é muito claro para nós que o Evangelho ele trazia uma boa notícia de salvação. Mas após esse primeiro momento, contato com essa palavra, com esse ensinamento do Senhor Jesus, nós vemos a necessidade de ser inserido no novo modelo de vida. Hoje nós vemos a necessidade de trazer para o mundo atual um modo de vida, irmãos, que seja compatível com a nossa fé. A palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, é nosso modelo de fé e conduta. E o apóstolo ele vem trazendo o mistério do que é a igreja. Desde o capítulo 1 dessa carta, irmãos, nós vemos o apóstolo explicando detalhadamente a nossa natureza, a nossa identidade, o modo como Deus trabalha em Cristo. E aliás, a palavra em Cristo, o termo em Cristo, ela vem diversas vezes, 1,5 de vezes, dizendo para todo cristão ali daquela cidade e para nós hoje, a igreja contemporânea, que o modo como a igreja deve andar, ele vai ser transformado, ele com certeza vai ser fixado pela existência do nosso relacionamento com Cristo. Quando Cristo está na igreja, a igreja deve imitar a Cristo. E o apóstolo Paulo vem trazer isso logo no primeiro versículo, portanto, sendo imitadores de Deus como filhos amados. E, irmãos, o nosso relacionamento como filhos de Deus nos traz essa responsabilidade de sermos diferentes, irmãos. Nós não temos como sair do mundo, deixar o mundo. O nosso relacionamento com o mundo, ele com certeza é uma realidade que nós temos que conviver com ela. Mas, estando no mundo e não sendo do mundo, nós somos algo diferente agora. É o que o apóstolo Paulo vem trazer para nós. Ele vem dizer que nós temos uma natureza transformada. E também, como filhos de Deus, nós temos um sobrenome.
o apóstolo Paulo ele vai trazer mais claramente esse ensino dessa natureza nova, dessa filiação nova, lá no capítulo 8, a partir do verso 15, lá da carta aos Romanos. E aqui o apóstolo novamente ele vem trazendo um modelo de conduta. Irmãos, esse modelo de conduta que o apóstolo Paulo, como pastor dessa igreja, foi pastor da igreja de Éfeso durante 3 anos, e certamente ele ensinou várias e várias vezes, mas agora, estando no cárcere, já há muito tempo, distanciado dessa igreja, ele se preocupa, irmãos, em ensinar para eles uma teologia, em mostrar para eles a teoria do que é a igreja, do seu relacionamento com Deus, mas também aplicar essa teoria. Uma coisa que fica clara no capítulo 4, e agora ele vai abrir mais um pouco no capítulo 5, é que estando em Cristo, sendo nova criatura, estando coberto pela graça, estando guiado por essa graça, nós vamos exalar, e essa é a palavra que ele vai usar no versículo 2, andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício com aroma suave. Essa questão do aroma suave, irmãos, é um mistério tão bonito, porque Paulo, sendo um fariseu, sendo conhecedor do judaísmo, ele nada mais faz do que aplicar a Torá, porque o sacrifício que os judeus faziam, ele trazia esse efeito de levantar o céu durante a oferta no altar, um cheiro suave, que segundo a mente, a cosmovisão judaica, levava até Deus um cheiro suave de gratidão. Ele vai usar essa expressão algumas vezes. As ofertas, por exemplo, que os filipenses fizeram a Paulo para ajudá-lo no seu período de prisão, ele diz que foi até Deus como esse cheiro suave, como uma oferta agradável a Deus. E aqui ele aplica isso na vida do cristão. Vejamos, capítulo 12 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo também dizia que a nossa vida perante o Senhor deve ser como um sacrifício diário, cotidiano, e um sacrifício agradável. E esse sacrifício, irmão, se dá a todo momento. Ele diz, e nós sabemos que no Velho Testamento concorda com isso, que a nossa obediência a Deus é melhor do que sacrifícios de animais. E aqui nós já estamos abrindo um leque onde o Senhor, irmãos, vem nos comunicar, irmãos, a sua natureza santa. Quando andamos com Jesus, quando temos essa comunhão, esse relacionamento, nós vamos exalar essa gratidão, essa obediência como uma oferta que o Senhor recebe. Amém, queridos? Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vem mostrar, irmãos, o que estava errado naquela sociedade daquele momento, na cidade de Éfeso. Era uma sociedade, irmãos, que tinha muita idolatria, degenerada moralmente, que não tinha um conceito, irmãos, que nós temos hoje do certo e errado. E quando o apóstolo Paulo ele vem aplicar, irmãos, uma vida santa na igreja, ele começa a mostrar, irmãos, como está errado os procedimentos, a maneira de viver que aquele povo tinha fora da igreja. Aí eu quero que você pense comigo. O apóstolo Paulo chega numa cidade cosmopolita de mais de 600 mil habitantes, uma cidade em que a cultura e a religião elas são associadas, onde a prostituição é algo normal, a família não tem as matrizes morais, os valores que nós temos hoje, e ele tem que plantar a igreja ali. Ele vai anunciar Cristo que salva, ele vai mostrar dentro das escrituras o trabalho, a operação da obra de Jesus, e na carta aqui ele várias vezes vem mostrar que a graça de Deus é revelada no sacrifício de Jesus para salvar um povo que ele vai nomear de igreja, que é um coletivo de salvos que agora vão viver junto e vão ter um modo de vida diferente do que tinha antes. No capítulo 4 ele vem explicar isso, dizendo que as coisas que antes eram normais, hoje não é mais. Que a maneira como eles viviam, o procedimento, as reações, hoje não é mais. Então, volto a repetir, não tem como um cristão, quando aceita Jesus, como se torna parte da igreja, ele ser removido do mundo. Não, nós temos um trabalho, uma missão aqui nessa terra,
Nós vamos, irmãos, interagir com o mundo, nós vamos trabalhar, estudar, nós vamos viver. Às vezes dentro de uma mesma família, tem pessoas que se tornam cristãos, tem outros que não. E essa convivência, irmãos, tem que ser, posso dizer assim, ela tem que ser vivida conforme a palavra de Deus, conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. E ele vem trazer isso com muita clareza nesse texto. Um texto que eu escolhi, o versículo 14, mas não tem como eu chegar no versículo 14 sem explicar o que Paulo está vendo aqui. Irmãos, a caminhada cristã tem que ser, irmãos, norteada por uma vida fraterna, uma vida de comunhão, amor e carinho para os nossos irmãos. E a maneira como ele olha isso tudo é uma maneira de obrigação, de responsabilidade pessoal. Não podemos deixar de lado. Irmãos, o Wayne Grudem lançou há algum tempo atrás um livro que falava dessa graça que está sendo pregada, ensinada em muitos lugares, uma graça barata que não traz transformação. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo exatamente o contrário disso que está sendo pregado nos tempos modernos. A graça produz algo novo, produz transformação. A pessoa que quer se chegar a Deus tem que entender a santidade de Deus, tem que aceitar a transformação que Deus propõe. E em Cristo Jesus, irmãos, nós temos condições de vermos nossa vida realmente transformada de dentro para fora. E nós vemos isso aqui, irmãos. Mas o apóstolo Paulo entende que há um trabalhar de Deus, do Espírito Santo. Mas há uma responsabilidade humana também, de aceitar esse trabalhar, de atentar, ouvir e obedecer à voz de Deus através das Escrituras, e de almejar, irmãos, ser diferente do que nós éramos antes. Nós vemos na continuidade do texto, que o apóstolo Paulo, ele mostra, irmãos, várias coisas que não dá mais para acontecer no meio do povo de Deus. Várias coisas que abominavam aos olhos do Senhor. E você vai perceber que essas coisas, irmãos, são naturais, são normais naquela sociedade. E aí eu trago, logicamente, a aplicação para o nosso tempo. Se você olhar ao nosso redor, irmãos, ao redor da igreja, existe uma ideologia, existe cultura, existe um monte de coisas que são normais para esse tempo. E aí que a igreja deve ser vigilante, porque é normal para a sociedade, mas não é normal para a igreja do Senhor Jesus. E aqui ele vai exemplificar isso, versículo 4. Ele diz, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem graceiros imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Olha só, queridos, como é profundo esse ensinamento. Se você entender, irmãos, que há um antagonismo entre a maneira como os nossos irmãos aí de fora, que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não fazem parte da igreja, existe uma diferença entre o que eles vivem e o que nós vivemos. E ele diz, olha, tem coisas que saem da boca deles, que não pode sair da de vocês. E ele olha e diz assim, vocês que já se converteram, vocês que já se arrependeram, que já foram tocados pelo Evangelho e mudaram de vida, olha só, o que sai da boca de vocês, que não seja gracejos, que não seja imoralidades, que não sejam as coisas que são inconvenientes. E ele diz assim, mas em vez disso, troca, coloca louvor, ações de graça. A vida da igreja, irmãos, é uma vida em que nós devemos viver pensando, lutando, laborando para glorificar o nome de Deus, nos nossos atos, no que sai da nossa boca, naquilo que nós fazemos. Amém? Fica claro isso para mim. De uma forma simples, ele vem trazer para a igreja. Versículo 5, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso. E ele diz que a ganância é idolatria. O amor ao dinheiro nesse caso seria um ídolo. E ele diz que é idolatria. Tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Irmãos, isso é bom para a gente comentar, pensar um pouquinho, refletir sobre isso, que às vezes a pessoa pensa que só estar na igreja é o suficiente, fazer parte da instituição terrena é o suficiente. E aqui nós vemos claramente que Paulo diz que tem coisas que vão sair da vida do cristão genuíno, autêntico, e tem coisas que tem que ser implantada. Aquele que não tinha o hábito de adorar, de exaltar, de ser grato a Deus por conta daquilo que ele está provendo, agora tem que ser.
As coisas que você falava, às vezes, tem que ser trocada. E o que vai ser colocado no lugar? Logicamente, a palavra de Deus, o louvor, salmodiar e tudo quanto o cristão faz tem que ser para a glória de Deus. Versículo 6, irmãos, profundo esse texto. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Porque é justamente por esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Veja bem, queridos, que existe, lá no capítulo 2 dessa mesma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e diz assim, olha, vocês lembram como vocês eram antes? O que permeava a mente de vocês, o que era valioso para vocês, era algo totalmente contrário. Ele diz no capítulo 2 que o que estava comandando a mente das pessoas era o espírito maligno, era o que saía das ideias, das potestades do ar. Ele traz isso, irmãos, para mostrar o que Jesus iria fazer. Jesus coloca, irmãos, a misericórdia e a graça na vida da pessoa, tirando tudo aquilo que o diabo, nosso adversário, tinha implantado na mente deles. Então, o que eles valorizavam, agora não vão valorizar mais. O que enganava, o que trazia para a mente deles um direcionamento que para Deus, irmãos, era totalmente, vamos dizer assim, reprovável, agora em Cristo e pela graça, isso aí se desfaz. Existe um novo padrão de vida. E eu acho interessante que ele diz assim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Por quê? Porque as palavras que estão sendo colocadas, sofismas, mentiras, e muitas vezes, irmãos, usando até da própria religião, da palavra, isso aí, irmãos, é falta de sabedoria. E aí eu quero comentar isso. A sabedoria que vem do alto, ela é diferente. O próprio apóstolo Tiago disse que aquele que é falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, não lança em rosto. Então o cristão, quando adota a fé, quando ele aceita Jesus, aceita como Senhor. E esse senhorio também, ele tem que ser guiado por uma sabedoria que vem do alto. E aqui nós vemos claramente o apóstolo Paulo dizendo que o contrário a esse viver sábio é o viver e o comportamento dos filhos da desobediência. E quando você vê esse termo filho, é interessante que vem dizer de uma conduta adotada. Filho da desobediência é aquele que se conduz pela desobediência. Algumas vezes filhos da ira, pessoas que se deixam, vamos dizer assim, encher de ira e ser guiado pela ira, pela raiva e por sentimentos destemperados. Portanto, não sejais participantes com eles. É interessante você ver que o apóstolo Paulo, ele sabe a dificuldade de viver numa sociedade corrompida e degenerada. Nós, como igrejas, irmãos, nós corremos riscos cotidianos, porque quando saímos aí fora, irmãos, nós escutamos coisas, vemos coisas, e a mente humana, ela vai captar algumas coisas e muitas vezes vai replicar isso, vai tentar fazer igual, mesmo de forma involuntária. E um grande desafio para o cristão, criança, jovem, adolescente, os adultos, é não se deixar influenciar nem conduzir pelo que você vê lá fora. Você tem que ter na sua mente, no seu coração, a condição de não se deixar participar dessas atitudes e desses atos. Continuando, irmãos, espero ser breve, tem um texto que para mim é central do capítulo 5, que vai desaguar no versículo 14. Ele diz assim, pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Irmãos queridos, olha o que eu estava falando agora há pouco. Quando ele fala dos não sejam filhos da desobediência, não andem como eles, ele está falando de pessoas que adotam a desobediência como seu padrão de vida, a rebelião, a transgressão. Mas aqui ele está dizendo, vocês não, vocês já foram trevas, vocês já estiveram lá também. E o apóstolo João fala para não andar nas trevas. Aqui ele está dizendo da natureza do ser humano caído, que eram trevas. Não era questão de eu andar seguindo as trevas ou em trevas. A minha própria natureza, ela estava intrinsecamente ligada às trevas morais. E hoje nós vemos que algo aconteceu. Ele diz, agora não. Agora sois luz no Senhor. Mais uma vez eu digo, é aquilo que o apóstolo Paulo está tentando deixar claro
para a igreja que está lendo essa carta ou ouvindo essa mensagem. Vocês eram trevas, agora sois luz. Em quê? No Senhor. Essa ligação com o Senhor. Porque o Senhor é a luz do mundo. A igreja, ela resplandece essa luz, mas ela tem que estar ligada em Jesus. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, o sal da terra, esse são, essa natureza, só é possível, irmão, se estivermos ligados em Cristo. O nosso Senhor tem que estar comandando a nossa vida para que nós possamos resplandecer essa luz. Tem muitas pessoas que não entendem isso e pensam que uma carteirinha, uma ligação em algum ministério já dá para ele a natureza de filho de Deus. Não é possível assim. Existe algo que é vivido e nessa vivência nós nos tornamos essa luz que vai mostrar o caminho para outros. O Evangelho causa isso, nos transforma e nos faz uma carta aberta para o mundo. Portanto, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, a questão é essa. Quando nós somos transformados, alguns frutos é necessário que brotem na vida do cristão autêntico, genuíno. Capítulo 5, verso 22 em diante do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vem falar da diferença que tem entre os que andam na carne para os que andam no Espírito. Os que andam na carne, eles geram obras da carne que são extremamente, irmãos, naturais para quem não conhece Jesus. Eles não vão identificar a sua dificuldade de obedecer a palavra ou de viver uma vida reta. Já o fruto que é gerado naqueles que têm Jesus, esse fruto é totalmente contrário. Gozo, paz, mansidão, longanimidade, temperança ou autocontrole, tudo isso é gerado na vida de quem tem Jesus, porque é Ele que vai habitar na pessoa, é o Espírito Santo que vai atuar, efetuar uma mudança. E quando você pega a palavra, vivencia a palavra, coloca a prática da palavra em sua vida, você vai perceber que esses frutos vão sendo gerados em você e você vai se tornar totalmente diferente do que era antes. E é isso que ele está dizendo, porquanto o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Agora me diga uma coisa, irmão, se você consegue compreender essa flexão junto comigo. A vida de um cristão, ela não tem que ser, irmãos, apenas estética e exterior. Ela tem que ser uma vida interior, que vai gerar um fruto visível e um fruto que influencia outras pessoas que estão do lado. Esse fruto é visível. Esse fruto traz uma evidência de que aquela pessoa esteve com Jesus. E aí você percebe isso claramente. Esse texto aqui, irmãos, é um texto onde o apóstolo Paulo fala em prática, em vivência. Quando ele fala andai, é um contexto assim muito claro para mim, que é colocar em prática aquilo que você já conheceu, que você aprendeu. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Irmãos, quem quer viver com Cristo tem que saber o que Cristo gosta, o que Cristo requer, o que Ele quer ver em nós. E aqui ele está dizendo, aprendam a discernir. Aprendam a discernir. Uma grande questão hoje, nessa loucura moderna, nessa correria que está o mundo hoje, é que as pessoas não têm tempo para reflexão, contemplação, para escutar a voz de Deus e permitir que essa voz mude o seu coração, emoções, e mude a sua mente, sua cognição. Eu estou pensando muito nisso nesses tempos de quarentena. O cristão que fez uso da palavra para refletir, para fazer dessa reflexão algo que tem que mudar dentro de si e colocar em prática essa mudança, aceitar essa mudança, certamente essas pessoas num tempo como esse, ela vai demonstrar um grau de maturidade diferente. E aqui, aprender a discernir. Jesus, no capítulo 11, verso 28 do livro de Mateus, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor Jesus, ele traz esse viés didático, pedagógico, ele é um mestre. Então, Jesus, ele te toma, te perdoa, te limpa, ele vai atuar na tua regeneração, ele vai te salvar do pecado e da morte. Mas ele também vai te ensinar. Olha que Jesus, ele disse isso também no capítulo 14, no capítulo 15, quando ele prometeu o Espírito Santo na vida da igreja. Ele disse que uma obra do Espírito Santo, um trabalho do Espírito Santo na vida do cristão, era nos ensinar.
E outra era nos fazer lembrar quando fosse necessário o ensinamento que o Espírito Santo nos trouxe. Irmãos, quando eu leio as Escrituras foram sopradas por Deus. Paulo diz isso no capítulo 3, verso 16 de 2 Timóteo. Ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e para fazer com que o homem de Deus ele tenha condições, irmãos, de agradar a Deus. Então aqui, olha, aprendei a discernir o que é agradável. As Escrituras é soprada, é inspirada. Então quando você lê ela, irmãos, o sopro de Deus ele vai agir em você. E aí você vai ter condição de discernir, de entender o que agrada ao Senhor. Irmãos, o cristão verdadeiro, ele tem no seu coração pulsando sempre o desejo de agradar aquele que o salvou. É o que eu vejo hoje, irmãos, de muito diferente nisso aqui. Eu olho para isso aqui e eu vejo pessoas pregando a maldita da teologia da prosperidade, muitas vezes colocou o homem no centro, fazendo com que Deus tivesse que agradar o homem, e nós vemos aqui que a intenção do Espírito no coração humano é fazer com que você entenda, discirna como agradar a Deus. Olha só que é o inverso, irmãos. E continuando, irmãos, para mim não tomar tanto tempo dos irmãos, versículo 11, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Irmãos, isso aqui é tremendo. Se você prestar atenção, ele vem trazendo essa ideia. Se você se associar a essas obras infrutíferas, ele já dá esse termo, infrutíferas. Se você permitir que as trevas seja, vamos dizer assim, o que te influencia, o que te guia, você não terá fruto. E ainda mais, além de olhar para as trevas e não ver condições nela, algo nela que venha nos trazer fruto, eu ainda tenho que condená-las. Sabe o que eu vejo nisso, irmãos? As ideologias que hoje o mundo está bombando para dentro da igreja. Existem muitas pessoas hoje que estão caindo, irmãos, na lábia do diabo. Porque ele é astuto, ele sabe colocar algumas coisas que parecem verdade. É o que eu chamo de sofisma. Por exemplo, quando se fala de amor, a Bíblia fala do amor ágape. O amor de Deus é incondicional. Ele ama antes da gente amar ele. Ele ama o pecador, por exemplo. Antes de amarmos ele, conhecermos, antes de sermos gratos pela salvação, ele já nos conhecia e nos amava. E ele vem nos prover salvação em Cristo dessa forma, sendo nossos pecadores. É isso que Paulo fala nessa mesma carta. Mas nós vemos que as pessoas estão deturpando o sentido do amor, trazendo, irmãos, como se Deus ele fosse terrível quando ele vem exercer justiça. Por exemplo, os universalistas, as pessoas que não acreditam em inferno ou em condenação eterna. Eles vão dizer que o amor de Deus é tanto e é aplicado de tal forma na humanidade que não tem condições de existir o inferno. E eu vejo nas Escrituras, irmãos, eu vejo em Cristo esse ensinamento, que nós temos dois caminhos à disposição e como opção. E ele veio preparar um caminho, irmãos, e preparar condições para que nós tomássemos a escolha certa e seguíssemos em caminho ao céu, em direção ao céu. Mas o inferno é uma realidade. Ele veio nos tirar da condenação do inferno, mas tem pessoas que não ouvirão sua voz e irão caminhar para o inferno. Independente do tamanho do amor de Deus e esse amor ser incondicional, existem regras. E esse amor ele vai se desenvolver e vai se expressar segundo as regras que estão no coração de Deus. É Ele mesmo que determina. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia diz que Ele é justiça também. E Ele vem dizer isso, capítulo 3, irmãos, verso 16 de João, quando Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em subsequente Ele vem dizer que quando a pessoa não aceita esse amor na pessoa de Cristo, ela está condenada. É uma escolha pessoal. Então o amor de Deus está expresso nas Escrituras, a maneira como ele se expressa também. Mas tem pessoas trazendo uma nova roupagem, um novo entendimento. E essas ideologias sobre esse entendimento, irmãos, são carnais ou satânicas. E aqui você entende isso. Você tem que condenar tudo que não for bíblico e não for dado pelo Espírito Santo. Então, um modo de vida que não contempla isso aqui, irmãos, nós não devemos aceitar. E eu falo isso com grande temor e tremor, irmãos. Muitas pessoas condenam e querem ver o juízo de Deus em ação. Eu vou fazer uma pausa só para te explicar isso.
Eu vi nesses últimos dias muitas pessoas alegres, felizes, dizendo que o vírus, que a doença que assola o mundo atualmente é uma condenação, um juízo de Deus, é um castigo para os infiéis. Só que esse castigo, irmãos, se for assim, ele está alcançando pessoas que foram salvas em Cristo Jesus. E para esses, Jesus mesmo diz, para eles nenhuma condenação há. Eu vejo muito isso. O verso 12, irmãos, porque é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Irmãos, chega aqui, irmãos, o momento mais, posso dizer assim, central e preponderante dessa mensagem que eu quero trazer hoje. Ele começa a trazer, irmãos, a condição em que a luz condena as trevas. E eu quero que os irmãos entendam bem isso. Ele traz a luz nesse momento como uma conduta que vai exaltar a Deus, como uma conduta que você absorve do Senhor Jesus na sua vivência com Ele. Irmãos, existem atributos de Deus que é só dele. A onipotência, a onisciência, a onipresença, só Deus detém esses atributos. Mas esses atributos em Deus são comunicáveis. Você anda com Deus e esses atributos passam a ser visto no crente fiel. E a própria Bíblia, a teologia vai explicar isso. Atributos comunicáveis. Por exemplo, amor. Eu disse que o amor é um dos frutos do Espírito. Quando você anda com Jesus, você passa a enxergar e amar como Jesus enxerga e ama. Paz. A paz humana, irmãos, ela só é possível num ambiente controlado, num ambiente tranquilo, em que tudo esteja de acordo, que tudo esteja a seu favor. Mudando qualquer coisa, a pessoa perde a paz. A paz do cristão não, é uma paz sobrenatural. A paz é fruto do Espírito. Em ambientes de perseguição, os cristãos tinham paz. E aqui, quando você olha, irmão, santificação do crente. O crente em si mesmo não consegue ser santo. E às vezes as pessoas falam de uma santidade que me assusta, que é uma santidade advinda de regras, de uma prisão, irmãos, muitas vezes de costumes. Mas quando eu olho as Escrituras, irmão, sede santo como Ele é santo. Jesus interagindo com você, habitando em você, trabalhando em você, te conduz a uma santificação. E isso Ele vem chamar de luz. E Ele vem dizer, quem não vive assim? Trevas. Trevas morais. Vivendo uma espécie, irmãos queridos, de trevas morais, a pessoa ela vai agir de forma muitas vezes contrária à vontade de Deus, muitas vezes não sempre. E você vai perceber que essas trevas aí, elas são visíveis. E ele vem dizer, não, mas quando a luz chega, todo tipo de trevas ela é exposta. Olha como é claro isso, irmãos. Como assim? Quando você pega uma pessoa, num contexto de pessoas mentirosas, você não identifica a mentira porque ela é meio comum entre aqueles. Mas quando chega a verdade, a mentira ela é exposta. Quando você pega um ambiente, uma cultura em que a agressividade, a morte é tudo um contexto comum, você não percebe nada diferente porque é comum, todos agem assim. Quando chega alguém que fala de amor, que reprova a agressividade, a morte, o homicídio, que seja qualquer coisa que a agressividade causa, você vai perceber que essa atitude humana de amor, altruísta, essa atitude, ela reprova a outra atitude. Ela vai denunciar a outra atitude. Quando você vê uma família articulada, santa, onde os pais vivem um casamento santificado, os filhos são obedientes aos pais, aquela família, de uma forma até natural, ela vai condenar as obras das trevas. Não vocalmente, mas com o seu modo de vida, as pessoas olharão para ela e ela será luz sobre aqueles que vivem de forma diferente. É isso que o apóstolo Paulo está enxergando aqui. Quando uma pessoa se deixa conduzir pelo Evangelho, quando o Espírito Santo está agindo na vida dela e assenhoria a vida dela, ela expressa um modo de vida que condena as trevas, que expõe as trevas. E aí, irmãos, ele vai defragar isso no versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Irmãos, isso aqui logicamente existe um cântico na época de Paulo que trazia a referência do Isaías 60.
E aqui é muito claro isso, irmãos, depois de você ver todo o contexto que eu já trouxe para os irmãos, que quando Jesus ele resplandece, ele traz a sua imagem e semelhança para a igreja, muitas pessoas dormindo, e olha só, a mente dormente, a mente que está dormindo, não vai reparar, não vai perceber, não vai almejar, não vai se identificar com isso, não vai aceitar essa luz. E as pessoas que estão dormindo perdem a oportunidade de aceitar o Evangelho. É mais ou menos esse contexto que Paulo está dizendo. Só que aí, irmãos, olha só o ultimato Paulo está fazendo. Tu que dormes, desperta. Para quê? Para que quando essa luz resplandecer na tua pessoa, a luz de Cristo, você esteja pronto e apto para aceitar essa luz. Para que essa luz se transforme e a tua natureza seja luz também. E é claro isso, irmãos, que tudo começa em Cristo. Foi Cristo que morreu por nós. Foi Cristo que guiou a igreja até esse momento através da ação do Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar órfão. Vou enviar o Espírito Santo, que vai guiar vocês, que vai estar do lado de vocês, que vai trazer para vocês a maneira correta, o peso certo do que é servir o Senhor Jesus e ter a mesma natureza que Ele. Hoje é possível, pela ação de Deus na sua vida, por sermos igreja lavada, remida, por permitirmos Cristo habitar em nós e assenhorar a nossa vida, hoje é possível dizer que temos a imagem e semelhança de Deus. E é interessante isso, irmãos, porque o pecado deturpou essa imagem, mas Cristo veio restaurar essa imagem. O apóstolo Paulo fala aos Romanos que hoje a seiva de Deus em Cristo, ela nos toma e muda a nossa natureza. Se você ler o capítulo 5, capítulo 8, você vai perceber como Deus age para que a igreja seja diferente, para que a igreja tenha a sua natureza mudada. Levanta, resplandece, porque já vem a sua luz. A igreja de Cristo, irmãos, ela não tem luz própria. Eu quero deixar claro isso. Nós somos dependentes de Cristo para brilharmos nesse mundo. Tem pessoas que pensam que se a conduta dela, lapidada às vezes pela cultura, você pode ser o melhor de uma sociedade. Se você não tiver Jesus, essa luz aqui, que é sobrenatural, não brilha em você. Certa vez eu vi uma alegoria que as pessoas, que o pregador ele dizia que a igreja é como a lua. A lua não tem luz própria. A lua, quando ela está cheia, bonita, você olha para ela e vê aquela beleza toda, você até pode pensar que ela emite luz, ou esquecer que ela não emite luz. Não, ela resplandece a luz que vem do sol. A igreja cheia do Espírito Santo, pregando, ganhando almas, fazendo milagres, reconstruindo famílias, por mais poderosa, por mais que a igreja ela esteja, irmãos, militante e vivendo a plenitude do Evangelho, mais perto de Jesus ela deve estar. Por mais que ela viva tudo isso, a luz que hoje brilha no rosto da igreja é a luz do Senhor Jesus. Nós temos uma dependência muito forte e temos que entender essa dependência, porque tem muitos irmãos no tempo atual que são dependentes, irmãos, de um líder carismático, são dependentes, irmãos, de dinheiro, de fortunas, são dependentes, irmãos, às vezes de talento, por exemplo, na música, na oratória. E o que nós precisamos entender é o que nós precisamos hoje é ser dependente do Espírito Santo de Deus e permitir que a luz de Cristo, irmãos, e eu vou trocar essa palavra, permitir não, nós devemos almejar que a luz de Cristo ela esteja brilhando sobre a vida da igreja do século 21. Irmãos, eu cheguei no versículo 14, que era o que eu disse para os irmãos que eu ia usar, mas eu quero só ler rapidinho e eu encerro em poucos minutos. O versículo seguinte, irmão, os versículos seguintes, eles são extremamente importantes para nós também, para entendermos, porque eu disse, olha, tem uma conduta que nós devemos deixar para trás, tem uma conduta que o apóstolo Paulo enxergou, que é a vontade de Deus para a igreja, para nós vivermos ela. E aí, nos versículos 15 em diante, nós vamos perceber que essa conduta, esse modo de viver, irmãos, ela é um modo sábio. E a sabedoria, eu disse agora há pouco, vem de Deus. Amém? Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andar em sabedoria. Novamente ele vai dizer que a sabedoria que vem do céu,
que é instalada em nós pelo Espírito Santo, ela é importantíssima. E aí eu digo, hoje, como que a igreja está se comportando frente a uma pandemia, tantos problemas políticos, econômicos que estão aparecendo aí? Como que a igreja deve se comportar? Como que o líder religioso, o líder de igreja, o pastor, o bispo, apóstolo, não sei, como que ele deve se comportar? Sabiamente. Estejam atentos, vigiai, sejam sóbrios. Não permita que a insensatez domine as vossas ações. Quando você está na direção do Espírito Santo, certamente toda a tua conduta, escolhas, atitudes serão direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, e é um espírito de sabedoria. Versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade, ele diz na corrigida, remindo, mas aqui fica muito mais claro para nós, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo pediu, irmãos, oração para a igreja, disse assim, ora por mim, para que eu possa aproveitar bem as oportunidades. Ora por mim, porque tem muita coisa que eu tenho que aproveitar para a pregação do Evangelho. E aqui no último capítulo dessa mesma carta, ele estando em prisão, ele disse isso, porque eu tenho um dever. Eu peço que vocês orem por mim, para que eu possa aproveitar as oportunidades, para cumprir o meu dever. É interessante que um homem de Deus, na prisão, ele ainda tinha esse conceito de dever e obrigação. Hoje nós nos desculpamos por tudo. Não fui na igreja por causa de uma gripe. Não fui na igreja porque tinha vizinho na minha casa fazendo uma visita. Não tinha. E hoje nós vemos nas escrituras, através de Paulo, que não há desculpa que nos faça deixar de lado o nosso dever e obrigação de sermos igreja. E continuando para encerrar, portanto não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, isso aqui é ápice para mim. A igreja do Senhor, irmãos, ela tem que ser sábia. Aí ele fala que não falta juízo, que não falta inteligência, que vocês estejam com olhos abertos para que vocês tomem boas decisões. E ele vem e diz para que vocês possam compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, quantas vezes você vê a igreja seguindo caminhos tortuosos, que futuramente virará escândalo, se torna, irmãos, você lê a história da igreja, quantos heróis, quanta coisa boa, quanta mudança a sociedade teve através de uma igreja cheia de pessoas sábias e santas. Mas você vai ver tantos escândalos, pessoas que, vamos dizer assim, se admiraram com o mundo e sua ideologia e perderam, irmãos, a direção do céu. E nós vemos aqui, portanto, não sejais falta de juízo, mas buscai compreender qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, dissensão, devassidão. Irmãos, você perde a sobriedade. Eu não quero nem literalizar isso aqui. O problema não é o vinho, a bebida alcoólica. O problema é perder a direção, é perder a sobriedade. Irmãos, poder tira a sobriedade de várias pessoas. Dinheiro tira a sobriedade de várias pessoas. Fama, vaidade tira a sobriedade de muitas pessoas. E a igreja não deve seguir ou valorizar esse caminho. Mas em vez disso, olha o último hoje, conselho para nós. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Só é possível sermos luz num mundo de trevas tão angustiante se formos cheios do Espírito Santo. A sabedoria que foi falada nesse texto aqui várias e várias vezes, só é possível se formos cheios do Espírito Santo. Uma conduta, irmãos, em que nós vamos responder o mal com o bem, em que nós não iremos praguejar contra o infiel, em que nós não vamos usar, irmãos, às vezes de recursos que vieram na igreja, irmãos, para penalizar pessoas com menos poder que nós, porque isso já aconteceu na história da igreja. Quantas pessoas, irmãos, esperavam que a igreja fosse fonte de justiça, e a igreja foi fonte de injustiça. Mas no século 21, vivendo já os últimos tempos, ainda não é grande tribulação, como alguns já estão falando, ainda não. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos, tempo de sermos vigilantes, sóbrios, tempo de nós termos sabedoria e expressar essa sabedoria, essa maturidade. E aqui o texto que o pastor escolheu para o ano de 2020, eu creio que foi profético. Olha só tudo que estamos vivendo. E a igreja, ela está tendo um momento para se repensar, para sair de dentro de casa quando acabar essas quarentenas e sair diferente, edificado, aprender a orar no seu lar com sua família,
Eu vejo pessoas resmungando, falta da escola, meus filhos em casa não aguento mais. Ora, agora era a hora de você aproveitar para ser sacerdote do lar, para a irmã ser aquela que vai ensinar o evangelho para os seus filhos, desfrutar disso. Os filhos são a herança do Senhor. Então agora, irmãos, é a hora da igreja ser, irmãos, desperta e ser luz para esse mundo que está em trevas. Que Deus possa abençoar os irmãos. Espero que tenha sido claro, porque a minha intenção quando ensino sempre é essa. Eu gosto, irmãos, eu acho que a igreja perde muito tempo com alegorias que não ensinam o verdadeiro caminho, com cultos, irmãos, que não, a gente sai de lá sem aprender nada. E aqui nós estamos tendo tempo, irmãos, de expor o evangelho puro. Veja só, um texto em que você pode pegar todinho e aplicar na sua vida. Você pode deletar isso do seu celular, do seu computador depois que você receber. Você pode entrar no ouvido e sair do outro, ou nem entrar. Ou você pode pegar tudo isso e falar, olha, é verdade, eu sou igreja. E eu quero ser igreja que brilha no mundo tenebroso. Eu não vou permitir que as trevas me apaguem, mas eu vou brilhar, 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 e esse brilho será a luz do Senhor. Toda vez que alguém olhar para mim, vai ter que ver Jesus na minha vida. E é isso que a igreja do Senhor deve viver. Irmãos, Deus abençoe todos que tiveram paciência de me ouvir até agora. Quero fazer uma breve oração. Agradecer mais uma vez ao meu pastor Hilário, que Deus possa dar sabedoria nesse tempo de muita luta, muitas escolhas. Eu acredito que o nosso pastor está sendo direcionado por Deus em todos os momentos. E essa palavra, irmãos, ela com certeza, ela já estava no coração do nosso pastor, quando ele decidiu que no ano de 2020 a igreja deveria despertar, a igreja deveria brilhar, receber, irmãos, do Senhor, aceitar esse brilho e resplandecer nessa terra, nesse momento que o povo está perdido e precisando. A igreja deve ser como um farol que leva um navegante até as águas tranquilas, até um porto seguro. E é esse com certeza o interesse de Deus na vida da igreja. Vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, peço que o Senhor abençoe cada vida que ouvir essa mensagem, que o Senhor dê condições para todos os pastores, líderes, todos os obreiros estarem alinhados, Pai, nesse tempo tão confuso, e que a sabedoria do alto possa estar sobre a vida dos nossos líderes, para a glória do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Eu agradeço esse privilégio de estar aqui compartilhando a palavra com você. Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Meus queridos, que bom termos a oportunidade de ouvir Deus falando conosco. O tema deste ano de 2020 para a nossa igreja é exatamente esse que nós acabamos de ouvir agora, nesse estudo que veio para edificar as nossas vidas. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, eu estava pensando aqui comigo, tanta coisa acontece na nossa vida, ao nosso redor, e nós temos a humildade de entender o trabalhar de Deus. E agora ele está falando, desperta, ó tu que dormes. Olha a mensagem que Deus tem falado conosco. E Cristo abrirá sua mente e você poderá entender o porquê de tudo isto. Glorifique a Deus, adore ao Senhor, porque Deus, Ele está lá no seu trono da graça, e de lá Ele está governando tudo aqui nesse planeta Terra. Glorifica o nome de Jesus, Ele sabe o que faz. Oremos agora, meus queridos, para estarmos agradecendo a Deus por este nosso culto, já que nós estamos chegando no seu final. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos a Ti, meu Senhor, por esta palavra tão gostosa, que vem de encontro com a necessidade da nossa alma. Pedimos a Tua bênção também sobre o Teu servo, que ministrou a Tua palavra, o pastor Rondinelli. Abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a nossa congregação lá do Morumbi, onde Ele tem pastoreado, meu Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos em favor de todo o Teu povo, Senhor,
todos nós, meu Senhor, nesta hora, precisamos ainda mais da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua paz, que só pode vir de Ti, Senhor. E esta palavra, ela veio para confortar o nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti, te agradecendo por este culto de novo, de hoje. E que assim que a Tua graça, o Teu amor e a Tua comunhão continuem conosco, desde agora e para todo sempre. Assim nós oramos a Ti, meu Deus, agradecidos. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Continue na paz do Senhor e até daqui a pouco, onde nós estaremos juntos, querendo Deus. Amém.